Quando a gente fala de psicose, a gente fala de um mundo, Sim. né? A gente fala muito da fenomenologia, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Perfeito. E quando a gente fala disso, a gente percebe muito que o quê? Quanto mais precoce a gente tem algum sintoma psiquiátrico, mais genético ele é. Sim. Porque menos interferência do ambiente, menos traumas aquela pessoa, aquele indivíduo passou. Então a gente sabe que a carga é muito maior. Então quando a gente vê uma criança com esquizofrenia, uma criança ali com 7, 8 anos psicótica, a gente sabe que pode ter tido traumas, que podem ter feito com que ela precocemente desenvolvesse, mas que aquilo já estava muito forte geneticamente para ela evoluir e manifestar. Quando a gente vai para a esquizofrenia, por exemplo, a gente sabe que no homem ela vai entrar ali em 20 anos, até 25 anos. Sim. Na mulher é um pouco mais tardio. A manifestação, né? A manifestação. O Coringa a gente vê um homem muito mais velho, né? Então a gente vê que a carga ambiental dele foi muito importante para ele se desenvolver nisso. Perfeito. E até quando você vai ver a personalidade do Coringa antes dele manifestar a psicose, que fica mais clara nesse segundo filme, a gente percebe que ele tem uma personalidade exótica, né? Esquizotípica, né? Que é uma personalidade que a gente até manifesta como pré-esquizofrênica, né? Porque é uma personalidade de uma pessoa que não consegue se conectar com amizades, afetivamente nunca teve, assim, relações profundas, tem comportamentos ditos esquisitos para aquela cultura, estranhos, diferentes, né? Pode ter até pensamentos diferentes sobre o mundo que as pessoas acabam estranhando e vai vivendo dessa forma. E aí lá na frente acaba abrindo talvez um quadro, Sim. né? Em 10, 15% dos casos. É uma personalidade que está mais ligada, né, à esquizofrenia, inclusive, à psicose no geral. Mas quando a gente fala desses sintomas, assim, né, o Coringa, ele vem realmente para mostrar, pra gente encarar o paciente psiquiátrico, né? Tem uma frase no filme, né, que ele fala assim: as pessoas querem que eu haja como se eu não tivesse transtorno. Essa frase, inclusive, eu anotei ela. Por questões bem particulares. Né? Então a gente vê muito essa discussão atualmente sobre isso, né? Então eu tenho que camuflar quem eu sou, né? Até que ponto isso deve ser visto como certo ou errado? É um certo ou um errado? Não, né? E aí, quando a gente vai falar da psicose em si, quando ela se manifesta, a gente tem um estudioso que chama Conrad, que ele vai falar das fases da psicose, né? E aí, a gente tem a primeira fase do paciente, que é o trema, tá? O trema é quando ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. Então, ele começa a sentir uma tristeza, às vezes, um medo. E ele começa a ver o mundo realmente se desmontando. Como se a realidade ainda tivesse... Tá estranho. O paciente, às vezes, quando chega no trema pra gente, e fala: tá estranho, doutor, eu tô sentindo que o mundo tá diferente, eu tô diferente, eu, eu não sou a mesma pessoa de antes. E às vezes você pode achar que é uma coisa mais neurótica, né? Ai, será que ele tá deprimindo? Será que ele tá com ansiedade exacerbada? Mas não, ele chega com aquele olhar, né, perplexo que a gente chama, e aí ele parece que ele tá vendo o mundo de uma forma diferente. Então essa é a primeira fase. Depois a gente vai caminhando até realmente a apofania, que é quando ele quebra com a realidade, né? E aí o Coringa fica muito claro quando ele vai lá no manicômio da mãe, que ele vê toda a história dele, que ele lembra dos traumas dele, é naquele momento que ele quebra. Sim. Né? Então, você vê que a realidade dele vai vir para um outro mundo, né? Que ele vai agir muito mais de uma forma impulsiva, que ele não vai ver a morte ou o assassinato como algo ruim, né? Você está no meu caminho, você está impedindo de eu exercer o que eu preciso, então eu vou eliminar você, né? E é isso que separa o antissocial, por exemplo, do psicótico que é violento, Sim. né? A violência, ela vem quando você quer confrontar o delírio, quando você quer confrontar a minha realidade, né? Então vai ter o psicótico que Ela é muito mais defesa, digamos assim. é como se fosse uma defesa. Bom. Então, por exemplo, eu tive um caso na residência que uma colega acompanhou,
que o paciente, ele matou uma criança de 8 meses. Mas como foi que ele matou essa criança de 8 meses? Ficou preso e tudo. E aí ele internou porque ele incendiou a casa dele. E aí, quando a gente vai reviver a história, a criança estava com o pai nessa hora. E ele, a metros de distância, viu que o pai estava planejando, ele escutando as vozes, né? Estava planejando matar ele. Então ele pegou um tijolo e jogou no pai, só que acabou pegando na criança. E aí ele foi preso, prisão normal, sem ser nada psiquiátrico associado. E aí a gente vê que é diferente a causa ali, né? Não é simplesmente uma perversão, não é simplesmente uma agressividade, às vezes é uma defesa, né? Então aquilo é uma ameaça para mim. E a esquizofrenia, a psicose, ela é muito ligada a esse delírio de perseguição, Sim. né? De que as pessoas estão me perseguindo, estão me julgando. E aí você tenta, de alguma forma, se defender.